Daí, beleza? Eu sou o Velberan, você está no Não Repare na Bagunça. Estou aqui abrindo quadro novo no canal para falar de filmes, animes, séries, desenhos animados, coisas desse tipo aí. Aliás, eu preciso de um nome para o quadro e aceito sugestões de vocês, beleza? E entre as coisas que eu espero trazer aqui para este quadro, vão ter algumas mais faladas, mais conceituadas aí, mas eu também quero trazer alguns filmes que até foram populares em outros tempos, mas hoje em dia não são tão falados. E eu acho que deveria ser falado sim, eu acho que esses filmes mereciam ser trazidos à tona novamente. Então eu vou abrir o quadro falando de Dogville, filme de 2003, protagonizado pela Nicole Kidman e dirigido por Lars von Trier, alguma coisa assim, aquele diretor lá que faz uns filmes esquisitos e depressivos pra caramba, que deixa todo mundo deprê por dias. Eu mesmo, quando fui assistir Dançando no Escuro, saí do cinema com a cara deformada, de tanta tristeza que eu tava. Fiquei deprimido por uns 3 dias com aquele filme. Com Dogville foi um pouco diferente, sabe? Mas o filme é pesado sim, e ele é tão atual ainda, apesar de já ter 18 anos nas costas, que realmente galerinha devia correr atrás e assistir. Se você não assistiu ainda, recomendadíssimo. Apesar que ele não tem na Netflix, na Prime, na Disney Plus, em lugar nenhum, nem pra alugar no YouTube tem. Então vai ter que dar aqueles jeitinhos assim, sabe, pra conseguir assistir o filme. Mas recomendo, vale a pena. Dogville não chegou aos grandes cinemas brasileiros, ele era exibido apenas em cinemas mais alternativos, que passava coisa mais cult, e realmente fez muito sucesso entre a galerinha cult lá do começo dos anos 2000, os indies, os hipsters, essas coisas. Naquela época ainda não tinha YouTube, então as pessoas falavam sobre cinema em blogs, e cara, em blog foi a sensação do ano, Dogville. E claro que eu fui assistir na época e realmente saí espantado do cinema com o filme. Eu não assisti todos os filmes do Lars von Trier, não posso dizer que eu sou fã assim do trabalho dele, mas Dogville, dos que eu assisti dele, pra mim foi disparado o melhor. Melhor até que a sua sequência, Mandalay, que Dogville seria uma trilogia que o Lars von Trier estava fazendo sobre a cultura norte-americana, né, os costumes da tradicional família norte-americana. O primeiro seria Dogville, o segundo seria Mandalay, e o terceiro ainda não saiu, nem sei se vai sair algum dia. Apesar de fazer parte de uma trilogia, você pode assistir Dogville independente de qualquer outra coisa que venha na sequência. Eles não são fundamentais assim, não deixa aquela sensação de que você tá perdendo metade da história, tá? Pode ver aí Dogville de boa. Mas enfim, do que se trata esse raio de Dogville? Vamos falar. A primeira coisa que impressiona no filme é o cenário dele, ou melhor, a falta de cenário. Ele é todo feito num chão preto com riscas de tinta branca ou giz marcando as casas das pessoas. O filme se passa em Dogville, uma cidade que fica numa região montanhosa dos Estados Unidos, aquelas vilas bem afastadas e com costumes antigos. Pouca gente morando naquela rua lá, e as casas não têm paredes, então elas são só marcadas no chão. Quero dizer, elas têm paredes, só a gente não tá vendo lá. Dizem que isso daí é uma referência aos teatros, né, que faziam as peças em casas, só que pra plateia ver o que estava acontecendo, né, dentro das casas, eles não colocavam as paredes, só faziam as marcações no chão. Então seria mais ou menos essa ideia em Dogville, só que o cenário, essa escolha de fazer casas sem paredes, acabou dando algumas coisas geniais para o filme. A cidade, então, pacata, cheia do pessoalzinho de interior lá, gente de bem pra caramba, né? Até que um belo dia chega uma jovem em apuros lá, né? A tal da Grace, então, né? Moça bonita e desesperada. Ela tava fugindo de mafiosos e pediu asilo para as pessoas da cidade esconderem ela. Ficou todo mundo super curioso, né? Por que os mafiosos estão caçando essa mulher aí? Mas tranquilo, né? Eles se dedicaram a ajudar ela e tava todo mundo sendo muito legal com a Grace. Até que apareceu daí a polícia colocando cartazes de procurada
com o rosto da Grace, né? Aí todo mundo viu que a mulher tinha aprontado alguma, né? Acreditava que ela tinha aprontado alguma, e a Grace ficava completamente desesperada quando alguém citava em ligar para a polícia ou ligar lá para os mafiosos. Ela não queria isso de jeito nenhum. Aí que a treta começa a acontecer. Sabendo que a Grace tinha algum mistério que estava com a máfia e a polícia atrás dela, as pessoas da cidade começaram a pedir favores para a Grace para não chamar essa galera. A princípio eram favores ok, assim, né? Tipo, ajudar numa faxina aqui, ajudar a cuidar das crianças ali, coisa desse tipo, né? Que ela fazia de bom grado, afinal de contas, ela tava na cidade sendo acolhida por eles, sem dar nada em troca. Então ela se sentia bem de fazer algo para a comunidade. Mas conforme eles iam pedindo coisas para ela e ela não reagia, sempre solícita e submissa aos pedidos de todo mundo da cidade, eles começaram a abusar dela. Abusar e abusar cada vez mais, até cometerem assim algumas atrocidades bárbaras mesmo, assim, que deixa o público, né, a audiência de cabelo em pé mesmo. Quão perverso esse povo dessa cidade era. E aí entra o lance das paredes, né, que eu disse que acabou sendo algo genial, porque as casas de Dogville, né, da Elm Street, que é a rua onde acontece a história, elas têm parede. Para as pessoas lá, elas têm parede. Então tá acontecendo uma cena em uma casa, e quando a câmera gira, a gente vê o que tá acontecendo nas outras casas. Pessoas lá cozinhando, sentadas lendo, essas coisas, através das paredes deles. É meio difícil de explicar isso. As paredes existem dentro da história, mas elas não estão lá quando a história é contada, né? A gente não vê as paredes, mas para as pessoas lá dentro do filme, elas estão lá. E rola essas atrocidades com a Grace na casa de uma pessoa, enquanto tá todo mundo em volta, praticamente olhando aquilo acontecendo sem fazer nada. E esse conceito que eles colocaram em Dogville ficou assim, bem pesado, porque a gente fica sabendo de várias histórias, de coisas que acontecem numa família, né? Acontece algum abuso em alguma família, algum caso de violência, essas coisas, e os vizinhos, eles meio que sabem ou desconfiam que tem algo rolando, mas eles não olham, eles não fazem nada sobre isso, e é bem o que rola, que acontece em Dogville. Cara, esse filme é muito pesado mesmo, eu já tô todo arrepiado aqui só de lembrar dessas coisas que eu tô falando, viu? E pelas entrevistas que eu li sobre Dogville, né, com o diretor, a ideia dele era fazer uma crítica aos costumes lá dos Estados Unidos, algumas coisas mais específicas. Só que eu acho que a história, ela não tem a ver só com os Estados Unidos, só com aquela vila, ou com uma vila com famílias mais conservadoras, como dá a entender no filme, porque quando a Grace chega em Dogville, a gente vê que as pessoas, assim, são normais, né? Tem algumas pessoas que são mais bondosas, outras não são tão bondosas assim, é como qualquer comunidade, mas quando eles veem que eles podem se aproveitar dela, eles começam aos pouquinhos, sabe? Testando, experimentando e sem ter resistência, aquilo vai escalonando até eles fazerem o que bem entenderem com a Grace. O filme constrói exatamente o que a gente vê em qualquer tipo de relacionamento abusivo que existe por aí. Às vezes a gente fica sabendo de uma pessoa que tem um namorado, uma namorada assim, que trata ela super mal. Tem relacionamento abusivo mesmo, né? E quando a gente vê uma relação dessa de fora, já no estado final, né, que a pessoa abusada já está totalmente submissa ao abusador, a gente pensa, nossa, mas essa pessoa aí, como que ela se sujeita a isso, né? Mas isso daí não começa já no estágio final, isso daí vai aos poucos, sabe? Uma palavrinha
aqui, um cutuco ali, e a pessoa releva, pensa, isso daí não dá nada, e vai piorando, até que chega em casos lastimáveis. Bom, eu falo isso daí tanto para relacionamentos abusivos, quanto para bullying também, né? Pessoas aí que cometem ou sofrem bullying também é a mesma coisa. O cara que faz bullying, ele nunca chega pro bullyingado lá e já começa a puxar a cueca dele do nada. Ele sempre começa aos pouquinhos. Primeiro com um apelidinho, depois assim com um tapinho um pouco mais forte. Não, isso aqui, ó, não, isso aqui eu faço com todos os meus amigos. E vai escalonando, até que daqui a pouco já tá arrancando as cuecas da pessoa aí no corredor. E o filme me fez pensar que eu, por exemplo, me considero uma pessoa assim bacana com os outros à medida do possível e que não comete abusos morais com ninguém, né? Eu tento respeitar o espaço de todo mundo. Mas como que eu seria se eu tivesse esse poder que a comunidade de Dogville tinha sobre a Gracie? Como será que eu iria me comportar? Porque a comunidade mudou completamente. Será que eu não mudaria também? Será que você não mudaria? É isso aí a grande incógnita no filme. E mais interessante ainda é o prazer que o filme dá para a gente no final. Sério, Dogville tem um dos finais mais bonitos, lindos, satisfatórios, um dos finais mais felizes que eu já vi em um filme na minha vida. Cara, que final maravilhoso que esse filme tem, sem brincadeira. E aí eu penso, será que eu sou uma boa pessoa ficando tão feliz com o final desse filme? Eu não vou contar o que acontece. Se você já assistiu, comente aí embaixo. Quem não assistiu, se quiser ver uns spoilers, daí veja os comentários, tá bom? Dogville é um filme cheio de conteúdo, só que vazio ao mesmo tempo. E justamente por isso ele dá brechas a várias interpretações. Já vi muita gente analisando esse filme de formas completamente diferentes. Vi até gente dizendo que ele era uma analogia à Bíblia, né? A chegada de Jesus, que chegou só trazendo bem para a humanidade e acabou sendo massacrado por várias pessoas. Eu já vi por essa outra ótica, né? Como a construção de um relacionamento abusivo e como as pessoas serem boas ou ruins pode não ser só uma questão de caráter, mas pode ser também uma questão de oportunidade. E por isso mesmo eu acho que, por mais pesado e cru que ele seja, é interessante para todo mundo assistir Dogville justamente para fazer essas reflexões, beleza? Então deixa aí super recomendado, não assista com crianças na sala, beleza? E aviso de gatilho também, tá? Quem tem gatilhos aí, é bom não assistir, talvez, ok? Então é isso daí que tem pra hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aí aquele comentário para nós. Já assistiu Dogville? Que achou? Não assistiu ainda? Ficou curioso? Se você for assistir por recomendação desse vídeo, volta aqui depois falando se a recomendação valeu a pena ou não, tá bom? E indica pros seus amigos também. Clica no gostei, compartilha o vídeo com os seus amigos, se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!